Bem, alunos, Editor Atualizar, de volta da Rede Atualizar de Ensino, né? Hoje a Atualizar, tá, gente? Com muito orgulho que eu falo isso, é a maior rede gratuita de aulas para concursos públicos do YouTube no Brasil. Ninguém posta tanto conteúdo de qualidade gratuitamente como a gente no YouTube, tá? Então, ó, estamos de volta aí com o Poder Legislativo Municipal, Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Você que se prepara aí para concursos em BH, não pode deixar de estudar o artigo 82, que trata das comissões no âmbito da lei orgânica. Lembrando que o correspondente na Constituição Federal é o artigo 58. E aqui, ó, nós temos uma reprodução do texto constitucional, mas no âmbito do município. Então vejam só, das comissões na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ó. Artigo 82. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. Então, assim como a gente já tinha estudado lá no Congresso Nacional, lá na Constituição Federal, qualquer casa legislativa tem comissões permanentes e temporárias, tá? As permanentes são aquelas comissões temáticas, elas são fundamentais para o desenrolar do processo legislativo. Por quê? Porque as proposições, os projetos de lei, as proposições que levam projetos de lei, né? Enfim, aqueles temas que serão votados pelo plenário, antes eles tramitam nas comissões e as comissões emitem os respectivos pareceres, né? Então, em regra, eu tenho a comissão analisando uma proposição que trata daquele tema e ela emite sua opinião, o seu parecer a respeito daquela proposição. E justamente por conta disso, por conta de serem comissões permanentes, previstas no regimento interno e essenciais ao processo legislativo, é que elas persistem de uma legislatura para outra. Se vocês pegarem qualquer regimento interno aí da Câmara, regimento interno da Assembleia no âmbito, né, do Estado, se pegarem aí o regimento interno da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, vocês vão perceber que a comissão permanente, ela persiste de uma legislatura para outra, justamente porque ela é uma comissão temática dedicada à análise das proposições e fundamental, portanto, né, para o decorrer do processo legislativo, tá? Então, por isso que elas persistem de uma legislação para outra. Temos diversos exemplos no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tem a Comissão de Legislação e Justiça, tem a COFIP, que é a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, né? Tem a Comissão de Saúde e Saneamento, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e por aí vai. Eu tenho diversas comissões permanentes dedicadas, sobretudo, à análise temática da matéria, do mérito, né, de questões, de proposições que tramitam ali nas respectivas comissões. Tramitou na comissão, depois vai para a votação em plenário, tá? Só que a gente vai ver, assim como já estudamos, né, lá na Constituição da República, que em determinadas situações a comissão discute e vota. Ela decide em nome do plenário, a não ser que tenha recurso de 1/10 dos membros da Casa Legislativa, tá? Mas daqui a pouquinho a gente chega nesse ponto. O importante é vocês lembrarem que existem comissões permanentes previstas no regimento interno. Elas passam de uma legislatura para outra, obviamente, e são fundamentais para o processo legislativo, porque as comissões irão emitir seus respectivos pareceres, tá, a respeito das proposições, dos projetos em tramitação. E as temporárias? Ora, as temporárias são criadas para aquele fim específico, né? Naturalmente, é uma comissão que tem prazo, porque é uma comissão temporária, né? Então, a Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. E, naturalmente, ó, quando eu falo de uma comissão
temporária, ela se extingue ao final do seu respectivo prazo ou ao final da legislatura. Aqui é uma regra geral do processo legislativo brasileiro. Uma comissão temporária, ela não passa de uma legislatura para outra. Vocês irão encontrar essa informação não só no regimento interno da Câmara Municipal, mas também no regimento interno das demais casas legislativas, tá? Exemplo aqui, ó, no âmbito da CMBH, eu tenho comissões especiais, a comissão processante, comissão parlamentar de inquérito, comissão representativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, tá? Tudo isso está detalhado, descrito, né, de uma forma bem detalhada ali no regimento interno. O pessoal que estuda para coordenador do processo legislativo tem que estudar o regimento. Quem estuda para técnico legislativo ou outros concursos aí no âmbito do município, principalmente no executivo, né, não precisa adentrar nos detalhes. Basta lembrar que existem comissões temporárias criadas por um fim específico, se extinguem ao final do prazo da legislatura e, como exemplo, a gente tem comissões especiais, processante, CPIs e representativas, tá? Tá. E aí, além disso, o que eu tenho que observar? Ó, parágrafo 1º, regra presente na Constituição Federal, reproduzida na Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, justamente por conta do chamado princípio da simetria, tá? Então, olha só, parágrafo 1º, na constituição da mesa e na de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Câmara. Questão natural, eu preciso reproduzir na mesa e nas comissões, tá, uma representação proporcional, eu preciso ter uma representação proporcional da correlação de forças políticas do plenário da casa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, representação proporcional da correlação de forças políticas do plenário. O maior partido, em regra, vai dominar a mesa e as principais comissões, tá? Então, a correlação de forças políticas que existe no plenário acaba sendo reproduzida também na composição da mesa diretora e na composição das comissões, tá? E uma comissão faz o quê? Já estudamos lá no artigo 58 da Constituição da República e estamos revendo aqui, mas adaptada à realidade da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O que uma comissão faz? Ó, parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Inciso 1º. Podem marcar o inciso 1º. É a questão da prova, tá? Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário. Então, discutir e votar proposição em nome do plenário. Aqui a comissão decide em nome do plenário. Agora, dessa decisão da comissão, cabe recurso? Cabe, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara, salvo recurso de 1/10 da CMBH, dos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, tá? Exemplo que, inclusive, vocês irão encontrar lá no regimento interno para a Comissão de Legislação e Justiça. A denominação dos próprios públicos. O que é a denominação dos próprios públicos? Dar nome às obras públicas do município, um viaduto, um túnel, um parque. Como que vai ser o nome do parque municipal? Como que vai ser o nome daquela obra pública, daquele viaduto, daquele túnel construído no âmbito do município, tá? Então eu preciso lá na Câmara Municipal dar uma denominação ao próprio público, tá? Isso é feito, no caso da CMBH, pela Comissão de Legislação e Justiça, tá? Pela CLJ, é uma comissão permanente, uma comissão temática, tá? Agora, se algum vereador não concordar, ele sozinho não consegue recorrer para o plenário. Ele precisa de ter ali, ó, eu preciso ter 1/10. Como a Câmara Municipal de Belo Horizonte atualmente está com 41, daqui a pouco vai ter 43, né? Porque vai mudar a faixa constitucional aí, mas enfim, como atualmente tem 41, eu preciso ter pelo menos 5 assinaturas. Eu preciso pelo menos ter 5 vereadores, porque 41, 1/10, 4,1, tá? Aí eu preciso alcançar 5 ali vereadores. Então, salvo recurso de 5 vereadores na prática, tá? Mas o concurso vai perguntar isso aqui, ó, 1/10, porque é a mesma regra prevista na Constituição, é o que está previsto aí
na lei orgânica, mas traduzindo isso para a prática, vai dar 4,1, eu não posso arredondar para baixo, eu preciso arredondar para 5, 5 vereadores conseguem fazer o recurso para o plenário. Aí quem vai decidir é o plenário, tá? Em termos de denominação de próprio público, não faz sentido, né? Mas tudo bem, pode acontecer, tá? Discutir e votar proposição em nome do plenário, salvo recurso de 1/10 da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ok? Depois, ó, realizar audiência pública com entidades da sociedade civil. Então é a audiência pública com entidade da sociedade civil, é a sociedade civil organizada. E o mais interessante aqui, ó, não é observar apenas essa possibilidade que a gente já tinha estudado lá na Constituição das audiências públicas, não. É que eu posso ter audiências públicas fora da Câmara Municipal, em regiões do município. Inciso 3º, ó, realizar audiência pública em regiões do município para subsidiar o processo legislativo. Então, ó, realizar audiências públicas na sede da Câmara Municipal, muito comum inclusive, ou em região de Belo Horizonte, em região do município, lá em Venda Nova, no Barreiro, em alguma região do município para subsidiar o processo legislativo, tá? Além disso, o que eu preciso observar aqui, ó, inciso 4º, já estudamos lá na Constituição, convocar, além das autoridades a que se refere o artigo 76, parágrafo 4º, que nós já estudamos, ó, artigo 76, parágrafo 4º, a mesa da Câmara pode, de ofício ou a requerimento do plenário, encaminhar por escrito pedido de informação a secretário, a dirigente de entidade da administração indireta e outras autoridades municipais, e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa sujeita à responsabilização. Nós vimos isso como uma competência da Câmara como um todo. Agora, logo, né, lógico aqui, ó, a comissão também pode convocar a autoridade e servidores. Aqui amplia também, ó, convocar, além das autoridades a que se refere o artigo 76, parágrafo 4º, servidor municipal para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, tá? Então, ó, recusa ou não atendimento em 30 dias, infração político-administrativa, seja da autoridade, seja por parte do servidor. Depois, o que nós temos no inciso 5º, tá? Receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública. Então você, como cidadão de Belo Horizonte, tá? Pode procurar qualquer das comissões da Câmara Municipal de Belo Horizonte e encaminhar uma petição, uma reclamação, uma representação ou uma queixa, tá? Contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública do município, tá? É uma forma de você participar, é uma forma de concretizar o fundamento da cidadania, inclusive, previsto no artigo 1º da Constituição da República, né? Você está provocando aqui o poder legislativo, afinal de contas, uma das funções do poder legislativo, uma das funções típicas é a função fiscalizadora, tá? Então, o cidadão, nós podemos provocar a Câmara Municipal, suas comissões, né, encaminhando uma petição, uma reclamação ou uma queixa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública. Inciso 6º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então, ó, solicitar depoimento da autoridade ou cidadão. Aqui, sobretudo, com relação ao chefe do Poder Executivo, o prefeito não pode ser convocado. A gente já viu isso lá no âmbito do artigo 76, né? Do artigo 76 ou 74, eu sempre faço confusão, 76, né? Então, ó, no âmbito do artigo 76. Mas o prefeito pode ser convidado? Pode. Então, solicitar, convidar, tá? Então, eu posso ter aí, ó, uma solicitação de depoimento a qualquer autoridade ou cidadão para ir depor lá na comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, coisas do tipo, né? E dentro aí dessa função fiscalizadora, o que nós temos no âmbito da função fiscalizadora da Câmara Municipal? Acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos municipais neles
envolvidos, tá? Neles investidos. Aqui é a função típica de acompanhamento, de fiscalização do poder público, o controle político-administrativo e até mesmo contábil orçamentário feito pelo Poder Legislativo, enquanto função típica do Poder Legislativo. E aqui no âmbito das comissões. Então, por exemplo, é um projeto, é uma execução de parte do orçamento ali, é um programa, um projeto relacionado à saúde no município. Ora, eu tenho a Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal, ela vai acompanhar a implantação dos planos e programas de saúde relacionados, né, a esse projeto, relacionado a esse programa. Então, é uma questão natural, tá? Então, não só a participação das comissões temáticas, ó, nas proposições em tramitação, na função típica de legislar, no processo legislativo, mas também a atuação das comissões temáticas, até mesmo das comissões temporárias também, quando for o caso, tá? Na execução, na fiscalização, né, dos planos e programas sendo aí desenvolvidos pelo Executivo Municipal no âmbito da cidade de Belo Horizonte, tá certo? Então, ó, copiem o esquema aí como sempre, desculpe, né? Alguém deve estar falando, peraí, professor, tá faltando o parágrafo 3º. O parágrafo 3º é a nossa próxima aula, porque no parágrafo 3º a gente vai falar a respeito das comissões parlamentares de inquérito. O mais importante eu já abordei lá na Constituição Federal, lá no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, mas aqui eu vou aproveitar e colocar alguns detalhes do regimento interno, tá, da Câmara Municipal, sobretudo para o pessoal que se prepara aí para o concurso da Câmara no âmbito do coordenador do processo legislativo, tá? Então, próxima aula, parágrafo 3º, Comissão Parlamentar de Inquérito, seus requisitos, né, para a criação, requerimento de 1/3, fato determinado, prazo certo, né? O que vai acontecer, as conclusões aqui são encaminhadas ao Ministério Público, ao Defensor do Povo, figura que existe aí no município de Belo Horizonte, e aí eu vou aproveitar e colocar alguns prazos, algumas questões mais pertinentes ao regimento interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ok? Então, próxima aula, parágrafo 3º, para a gente finalizar o artigo 82 e depois a gente vai para as atribuições da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aí vamos tratar do artigo 83, tá? E do artigo 84. O artigo 84 é competência privativa, não tem a participação do prefeito no processo legislativo. Já no 83 tem, porque eu preciso da sanção do prefeito à respectiva lei ali, tá? Mas enfim, isso a gente vê lá no 83 e no 84. Obrigado, inscreva-se no canal da Editora Atualizar, compartilhe a iniciativa, lembro a todos vocês que o engajamento é fundamental, tá? Quanto maior for o número de inscritos, maior vai ser a condição da editora de publicar, organizar e distribuir gratuitamente conhecimento para todos vocês, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, falando do parágrafo 3º do artigo 82 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte.